Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Sérgio Magalhães e hoje eu estou aqui com o Beto Nitrini para mais um episódio super legal do Café Country. Hoje o Wagner e a Erika não estão para variar conosco, eles vão tentar entrar. E aí, Betão, como é que você tá? Beleza? Tudo bom, Serginho? Beleza? Wagner e a Erika estão fora do país, né? O fuso horário tá meio complicado para eles lá. Pena que eles não vão estar aqui com a gente, mas espero que eles estejam, que é legal. Quanto mais gente tiver, melhor, né? Mais ideias. Às vezes mais bobagem também. É isso aí. Então, a gente vai poder normalmente puxar, mais ideias. Não vou poder encher o saco dele hoje aqui, né? É o que eu mais gosto. Mas, Betão, hoje a gente vai falar de um assunto que é super curioso, todo mundo adora. Eu sei que você também já olhou, estudou, experimentou isso. Eu, há 2 meses, estou experimentando e estou sentindo mudanças, né, na minha vida. E hoje a gente vai ter um papo com 3 convidados muito especiais para falar desse assunto que, né, muitas vezes chega a ser polêmico, né? E vai e vem na boca das pessoas, de quem pratica esporte, de quem não pratica esporte, que é a famosa dieta ou as dietas low carb, very low carb, os jejuns intermitentes e não intermitentes, a cetogênica, a keto, seja lá como a gente quiser falar. Tem várias expressões, a gente vai falar com pessoas que vivem isso há muito tempo, especialistas com isso, para falar sobre isso. E hoje... Serginho, Oi. Eu sempre falo para meus amigos que jejum tem que ser intermitente, porque se ele não for intermitente é greve de fome, né? Aí você morre. Verdade. Então, jejum tem que ser intermitente. É verdade. E para falar com a gente, hoje, pessoal, a gente trouxe 2 atletas e um especialista no assunto para falar sobre low carb e outros temas derivados dele. Nossa primeira convidada, ela é especialista em desenvolvimento humano, apaixonada por corrida, principalmente pelos 42 quilômetros, que são as provas mais longas, tem 11 maratonas, corre há 18 anos e é adepta da dieta low carb. A nossa segunda convidada tem 38 anos, mãe da Malu, de 16, e do Nicolas, de 4, corredora low carb, comunicadora também, estudante de nutrição, tem 3 horas e 4 em Chicago, em 2019, e 3 horas e 6 em Paris, em 22. E essa última, acreditem se quiser, muitos não vão acreditar, mas foi em jejum e ela vai falar sobre isso. E por último, o nosso convidado especial também, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, e já sou paciente dele, ele é o meu guru. Ele teve contato pela primeira vez com o universo low carb ao ler o livro Por que Engordamos, do Gary Taubes, não sei se é assim que fala, depois ele vai me contar, e levou uma grande mudança pessoal de hábitos, né, onde teve uma perda de peso de quase 20 quilos ou 20 quilos, e um interesse incessante em pesquisar, aprender mais sobre o assunto. Ainda em 2011, ele começou a escrever sobre o assunto em um blog, e para surpresa total dele, isso viralizou, e no ano seguinte acabou tornando uma referência no Brasil sobre o assunto, ultrapassando mais de 25 milhões de visualizações. Médico, urologista e hoje é diretor-presidente da Associação Brasileira de Low Carb. Sejam muito bem-vindos, Débora Aquino, Paula Narvaez, famosa Corre Paula, e o Dr. Souto. Salva de palmas, por favor, Doriva. E aí, pessoal, podem falar, viu? Eu tava esperando uma salva de palmas, né, gente? A salva de palmas ele coloca na edição. A salva só depois. Depois que eu imaginei, eu falei, cara, isso deve ser na edição, né? Então todo mundo aqui esperando. Gente, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, principalmente por estar aqui com 2 pessoas que eu adoro, assim, a Paula, minha amiga, irmã, e o Dr. Souto, que foi quem primeiro me apresentou sem nem saber a low carb e a cetogênica, porque eu tava contando aqui nos bastidores que dia 25 de dezembro de 2015, depois de comer um monte de coisa no Natal e tal, aí me apresentaram o blog dele, eu li em 2 dias, e aí para não começar em low carb, eu já comecei logo na cetogênica, né, gente, que comigo é assim. Legal. Doutor Souto, bem-vindo. Paula, bem-vinda aí. Pessoal, obrigado pela presença, e para começar, eu queria saber de cada um de vocês, né, para a gente começar pelo mais fácil, como que foi essa virada para cada um de vocês? Quando que vocês conheceram, né, esse universo low carb? Foi difícil no início? Conta um pouquinho para a gente. Não sei se a Paula quer começar, depois a Débora ou o Dr. Souto. Vamos lá. Bom, eu já conhecia, né, um pouco da low carb, até porque quando a Débora começou a fazer lá atrás, em 2015, a gente já era amiga. Então, quando ela começou a fazer, como a grande maioria das pessoas do esporte, eu falei, nossa, que bobagem. Nossa, você está viajando.
todo mundo já pensou isso, todo mundo já, pessoas que sabem pouco a respeito do assunto, a primeira impressão é essa. Então, eu achei, nossa, não tem nada a ver esse negócio de low carb, né? E eu já corria, né? Já corria maratona e tal. E aí eu tive meu segundo filho no começo de 2018. Eu já estava um pouco acima do peso, né? Porque a gente sabe que até 30 anos a natureza cuida. Você pode comer o que você quiser, que a natureza de alguma maneira vai fazer a conta fechar. Mas aí fez 30 anos, principalmente para mulher, o negócio começa a ficar, o buraco começa a ficar mais embaixo. E aí, quando eu engravidei do meu filho, hoje eu peso 59, 60, eu estava com 68 quilos e estava passando num nutricionista esportivo, inclusive. Estava começando a fazer uma dieta padrão dele. Aí eu descobri que estava grávida, pari o meu filho, né? Tive um parto normal, maravilhoso, no começo de 2018, e falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque eu não quero ficar pior do que eu estava antes. Pelo menos chegar naquele corpo meia boca que eu estava, que já estava me dificultando correr, eu já estava me sentindo pesada, eu não estava conseguindo melhorar os meus tempos mais, eu estava empacada, assim. Minha última maratona tinha sido eu fiz 3h36 na FP City aqui, então assim, já para mim já não estava legal, eu já estava muito pesada, eu falei, bom, eu vou ter que tentar alguma coisa. E aí comecei a fazer, eu estava amamentando, e comecei a fazer um jejum de noite. Eu jantava cedo e tomava café da manhã só no dia seguinte. Então, eu ficava com 12 horas de jejum aí. E, para minha surpresa, eu comecei a emagrecer muito rápido. Eu falei, que estranho, né? Vou continuar. E cortei industrializado, e cortei um monte de coisa que eu achei que estivesse atrapalhando a minha amamentação. E aí, fui percebendo o meu corpo mudando. O meu filho tinha 3 meses, eu já estava mais magra do que antes. Aí, eu me liguei que eu estava fazendo low carb. Eu comecei a estudar, eu já conhecia o Dr. Souto, eu já tinha lido o blog dele, eu já consumia os conteúdos do Balu, embora eu nunca tivesse concordado com nada que ele falasse, inclusive eu briguei com ele e até tive que ser humilde e pedir desculpa. Então eu falei, eu tô fazendo low carb, é isso. E aí foi isso, só que eu corria, né? E aí, corredor não pode fazer low carb, imagina, como que corredor vai fazer low carb? E aí eu tive esse impasse também no futuro, porque como que eu vou correr maratona em low carb agora? E aí eu comecei a estudar e falei, gente, tá tudo errado na nutrição esportiva, a low carb ela é maravilhosa para quem corre, você pode correr o que você quiser, inclusive maratona, ultramaratona, eu consegui os meus melhores tempos correndo em low carb, e aí desde então, né, desde 2018 até hoje, assim, eu tô numa jornada alucinante de aprendizado, porque eu tenho quase 39 anos, eu não sou uma menina, então eu preciso devorar as coisas para aprender o máximo que eu puder, e a sensação é de que quanto mais eu aprendo, menos eu sei, assim, porque foi uma vida inteira escutando tudo muito errado sobre nutrição, né? Eu acho que todo mundo aqui meio que passou por isso. Muito bem. E Débora, conta um pouquinho de você. Então, a minha história com a low carb foi um pouquinho diferente, porque eu conheci a low carb em 2013, quando eu tive um diagnóstico de câncer em 2013. E aí, na época, eu passava com uma nutricionista e ela falou pra mim, ela falou, olha, pro seu tratamento ser bom, pra você, sabe, ficar bem e tal, você vai fazer um negócio chamado cetogênica. Aí eu falei, hã? E eu era pessoa 3 horas, tapioca, tal. Daí, beleza. Aí ela falou, não, eu vou estudar esse negócio pra poder te mandar, porque, cara, essa é a dieta perfeita pra quem tá com câncer. Eu falei, beleza. Aí ela me mandou a dieta, eu olhei aquilo, aí eu chamei ela, falei, Priscila, você tá louca? Eu falei, cara, esse tanto de gordura aqui. Eu falei, você tá louca? Eu falei, minha filha, eu vou fazer quimioterapia, eu vou engordar uns 30 quilos comendo isso aqui que você tá falando pra eu comer. Ela falou, não, vai por mim e tal. Aí eu briguei com ela, parei de falar com ela. Falei, isso é um absurdo, você tá louca, você não sabe nada, não sei o quê. Tô brigando e aí com fui todo fazer. Mundo, tô só ouvindo aqui, tô anotando aqui só as brigas de vocês. Eu sou meio justiceira do bar também, né? Eu e a Paula, a gente tem esse pequeno problema. E aí, beleza. Daí eu briguei com ela, ela parou de falar comigo, eu parei de falar com ela. Eu falei, puta nutricionista louca e tal. Aí falei pro meu marido, né? Eu falei assim, você quer saber? Eu falei, cara, eu tô fazendo quimioterapia. Falei, eu mereço, sabe, fazer os acalentos que eu sinto que eu tenho que fazer. E aí, quando eu tava fazendo químio, em 2014, todo dia eu comia uma panela de brigadeiro. Todo dia. Aí, um dia eu cheguei pro meu oncologista e falei assim pra ele, eu tô meio preocupada, porque, cara, eu não tinha esse negócio com doce. E agora eu como uma panela de brigadeiro toda madrugada. Tipo assim, eu perco o sono. Aí ele falou assim pra mim, Débora, você tá passando por um momento tão difícil, come seu brigadeiro mesmo. Aí era só o que eu queria, né, gente? Eu queria aquele empurrão pra continuar comendo meu brigadeiro. Aí, no ano da quimioterapia, que foi 2014, eu engordei 18 quilos. Porque eu comia só isso, né? Então, assim, era, basicamente doce. 15, que foi quando eu acabei todo o meu tratamento e tal, eu tava inscrita pra Boston, porque eu tinha qualificado em 2013, antes de eu ter meu diagnóstico. Então, eu tinha qualificado em Berlim,
Pulou 2014, 2015, eu falei, pô, tô qualificada, eu vou. Tinha terminado minha quimio em setembro, aí falei pro meu oncologista, vou correr uma maratona em abril. Daí ele falou, você é bem louca. Eu falei, não. Falei, vou lá. E aí, no Natal de 2014, nem foi 2015 que eu conheci o Dr. Souto, foi 2014. No Natal de 2014, eu tava lá comendo enlouquecida e tal, daí eu falei assim, gente, como que eu vou correr uma maratona? 18 quilos assim, mas tem condições. Sem chance de correr. E aí eu liguei pra uma amiga minha, eu falei assim, cara, sabe, lembra aquela nutricionista que eu briguei, que ela falava da cetogênica e tal? Falei, tem uma galera falando disso, né? Ela falou assim, você vai entrar no blog do Dr. Souto e você vai ler o blog de trás pra frente e faz o que ele tá falando lá. Falei, tá bom. Aí eu deitei, né, toda empanzinada de tudo que eu tinha comido no Natal e fui começar a ler o blog do Dr. Souto e fiquei 24, 25 e 26 lendo o blog dele. E aí, no dia 26, eu falei pro meu marido, eu vou começar a fazer uma dieta que chama cetogênica. Falei, então assim, eu não vou mais comer farinha, não vou comer nada, e é isso aí. Ele falou, você é louca? Falta 3 dias pro Réveillon, você não vai beber? Eu falei, não, vou beber. Falei, acabou a história, acabou. Não tem panetone esse ano. Não tem, falei, não tem, chega dessa história. E o arroz Fábio, com meu passas, marido... nem pensar. Hã? Aquele arroz com passas do Réveillon. Imagina. Não, e o Fábio, ele é muito tranqueiro, né, gente? Ele só come tranqueiro. Eu falo pra ele que a sorte dele é que ele faz Ironman pra ficar magro, porque senão, né? Aí, beleza. Daí eu comecei a fazer e eu falei, gente, eu já vou fazer dieta cetogênica. E eu comecei a fazer, e foi aquilo que eu falei pra vocês antes da gente começar. Assim, foram 6 semanas de um inferno na minha vida. Inferno. E eu fiz a vida de todo mundo que morava aqui na minha casa um inferno também, porque eu fiquei irritada. Eu brigava com todo mundo. Eu realmente senti, assim, abstinência. Era abstinência real, sabe assim? E eu tinha lido isso no blog do Dr. Souto. Então eu falei assim, cara, isso é normal. Esses sintomas são normais. Eu vou segurar essa onda e eu vou dar conta. E aí eu voltei a correr e foi exatamente o que aconteceu com a Paula. Assim, eu comecei a emagrecer muito rápido. E os meus exames começaram a melhorar muito. Isso foi o que me deu o clique. Porque eu fui fazer um PET scan. E aí o médico que... né, eu fui me preparar, ele falou assim, a gente vai injetar uma solução glicosada em você e tal. Eu falei, mas glicosada? Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque as células que são cancerígenas e inflamatórias, elas vão atrás da glicose. Eu falei, entendi. Aí eu pensei, gente, eu deveria pedir desculpa pra aquela nutricionista que eu briguei com ela. lá, quando ela quis me passar cetogênica. E aí eu falei, cara, é essa dieta que eu vou ficar fazendo. Então eu fiquei 8 meses em cetogênica e depois eu fui pra low carb. E assim como a Paula, os meus melhores tempos de maratona foram em low carb, e dessa vez agora em Boston foi quase em jejum. É só porque eu fiquei com medo, e eu até falei isso pra ela, eu falei, cara, eu tomei o gel porque eu tive medo. Foi só por medo, porque eu teria feito a maratona em jejum, assim, tranquilamente. E foram os meus melhores tempos, então assim, foi assim que eu conheci, foi através do Dr. Souto. Dr. Souto, pelo jeito você é guru não de muitas pessoas, das duas aqui, muito mais, né? Então conta pra gente como é que... Eu vou Serginho e doutor, eu vou te falar uma coisa, a gente vai ter que ser rápido aqui, porque se deixar essas duas falarem aí, não vamos falar nada, que o programa inteiro vai ficar só olhando. Vamos lá. Pois é muito legal isso, porque a gente consegue influenciar pessoas que a gente nem conhecia, né? Não imaginava, como você mesmo disse ali na apresentação, que esse blog ia acabar influenciando tanta gente. Eu comecei a escrever porque eu mesmo fiquei surpreso de nunca ter tido contato com esse assunto durante a minha formação. Isso não era e continua não sendo ensinado em faculdade de medicina ou em faculdade de nutrição. Provavelmente a Paula vai poder nos confirmar o que ela está aprendendo na faculdade. Não é low carb, não é cetogênica. Então, uma vez que eu entrei em contato, tive essa experiência pessoal, realmente perdi bastante peso na época, sem esforço, sem passar fome, e aí é aquele momento de conversão, né? Puxa vida, eu quero contar para os outros. Mas eu nunca fui atleta e eu não sou médico do esporte, e o foco naquele primeiro momento, para mim, e o que a literatura mais tinha, nós estamos falando 11 anos atrás, era o efeito de uma dieta de baixo carboidrato para obesidade, para sobrepeso, para resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, ou seja, para doenças, né? Para doenças e para excesso de peso. E aí existe toda uma literatura mostrando que é eficaz. Então, hoje, a eficácia e segurança, para quem conhece a literatura, é uma coisa que não se discute. No entanto, o pessoal começava a me escrever no blog, assim, tá, mas eu sou atleta, eu corro, eu pratico, escolhe aí um esporte, né? E agora, como eu vou fazer? Porque para correr, eu preciso comer macarrão na véspera e gel de açúcar durante a prova. Aí eu vou começar a revisar a literatura e vejo, não, só um pouquinho, desde os anos 80, tem gente estudando
cetogênica e esporte e mostrando que o corpo se adapta. E aí você começa a pensar do ponto de vista evolutivo e se dá conta do seguinte: nossa espécie evoluiu numa época anterior à da agricultura, na qual a disponibilidade de carboidratos, açúcar ou amido, ela não era constante, ela não era abundante. Então, tinha épocas do ano que não tinha fruta, né? Nas populações que viviam em áreas temperadas, tem fruta no verão, tem fruta talvez na primavera, mas com certeza não tem inverno. E não tinha grãos, não tinha pão, não tinha supermercado. Como é que essa gente não morria? Como é que eles conseguiam fazer a atividade física que um caçador-coletor tem que fazer? Se você olha também na natureza, quando é que o leão é perigoso? É quando ele está com fome, porque quando ele está alimentado, ele fica dormindo, ele corre pra caramba quando ele está com fome, que aí ele tem que pegar uma gazela para comer. Como é que o leão consegue isso? De onde é que sai o glicogênio do músculo dele? Sabe? Não fazia muito sentido. E aí passa agora 10, 11 anos e o que a gente está aqui discutindo são pessoas, e as pessoas que estão aqui são testemunhas, mas existe também literatura sobre isso, de gente melhorando o desempenho com uma dieta cetogênica. Então, 10 anos atrás, eu estava conversando com gente que lia o meu blog e tentando dizer que, olha, tá bem, o importante para quem é diabético é deixar de ser diabético. Se cair a performance no esporte, ok. Não, hoje a gente está vendo que pessoas que não são doentes optam pela estratégia porque podem melhorar o desempenho. É uma mudança e tanto. O low carb, né, a gente já fez alguns programas aqui, né, sobre dietas e sempre o pessoal gosta bastante, né? A ideia que a gente já discutiu até com alguns nutricionistas, alguns técnicos, tá, é que o low carb, a cetogênica ou outras, a dieta mediterrânea, né, que são estratégias nutricionais, são tipos de dieta, né? E aí, não é nem uma nem a outra é a ideal, nenhuma nem a outra talvez seja a melhor para todos, né? E aí, a gente acaba vendo muitas vezes discussões de que não, eu vou provar para todo mundo que o low carb é melhor, eu vou provar que não, eu vou provar. Acaba virando uma discussão, parece briga de torcida, né? Fica um negócio que todo mundo querendo provar um pro outro que quem não faz tá errado, quem não faz a opção que eu escolhi tá errada, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso, né? Se tem realmente essa, não, é uma que é a certa ou vai dar certo para todo mundo, ou a gente tem que tentar entender se ela varia de acordo com o nível do atleta, com a idade do atleta, com o tipo da pessoa, né? O que vocês podem falar um pouco sobre isso? Roberto, assim, existe, se você for olhar em geral lá, aquele pelotão de frente de uma maratona, aquele pessoal que realmente voa abaixo, eles têm um biotipo, né? Normalmente são pessoas muito magras, com pernas muito longas, né? A gente sabe que, inclusive, existe uma questão até étnica, né? Frequentemente são os quenianos que estão lá na frente porque eles têm aquele biotipo. E aí muita gente faz aquela associação e confunde associação e causa e efeito. Elas pensam assim, eles são magros assim porque eles correm, né? Nunca se pensa que talvez eles corram assim porque eles são magros, entre outras coisas, né? E uma vez eu brinquei numa palestra, eu disse assim, olha, isso me lembra um pouco aquelas mães que colocavam os filhos no basquete com a esperança de que eles fossem altos, né? Sem se dar conta de que os jogadores profissionais de basquete são altos, porque é o fato deles serem altos que deu a ele uma vantagem, porque a cesta é alta, né? Então, as pessoas confundem causa e efeito. Então, para os indivíduos que são naturalmente magros, saudáveis, praticam atividade física, provavelmente eles podem comer... se não for muita tranqueira, a ponto deles adoecerem, mas podem fazer a dieta que eles preferirem, né? Então, eles não precisam fazer uma dieta low carb, eles não precisam fazer uma dieta cetogênica. E aí eu fiz uma analogia lá no blog uma vez, que eu digo, olha, isso é que nem carro. Tem carro só a gasolina e tem carro flex. Carro flex você pode botar álcool, pode botar gasolina ou qualquer combinação das duas e vai rodar bem, né? Uhum. Mas e aquele indivíduo que tende a acumular gordura visceral, abdominal, que mesmo praticando esporte pra caramba, ele ganha peso, ele começa a ficar pesado, o joelho começa a sofrer porque está correndo acima do peso, e quando você olha os marcadores, cara, ele tem gordura no fígado, ele tem resistência à insulina, e não é por falta de esporte, o cara é esportista, né? Uhum. Para essa pessoa, ele não é um carro flex. Ele é alguém que não tolera bem a glicose. E se você tira o excesso de glicose da dieta dele, vira a chave, ele passa a usar a gordura como seu principal combustível, gordura que, por sinal, ele já tem de sobra,
esse indivíduo começa a melhorar, e é isso que a gente estava ouvindo aqui as meninas falarem, quer dizer, começa a ter uma redução de peso, os exames começam a melhorar, daqui a pouco a performance está melhorando, a pessoa está menos inflamada, porque aquele excesso de gordura visceral é uma gordura inflamada que secreta mediadores inflamatórios que vão prejudicar não só o desempenho, mas a melhora de lesões, sabe? Então, esse indivíduo que não é flex, para levar um pouco mais essa analogia do carro, é assim, o carro que é só a gasolina, um pouco de álcool ele tolera, tá? Tanto que a nossa gasolina tem 25% de álcool, né? Agora, se você pegar esse carro que é só a gasolina e abastecer ele todo com álcool, ele vai engasgar, o motor não vai rodar. Então, essas pessoas que não são flex, que não toleram bem a glicose, que às vezes geneticamente tem uma tendência de ganho de peso ou uma tendência à resistência à insulina ou pré-diabetes, para esses indivíduos, a orientação que vale para os magrinhos, de que quanto mais carboidrato eles comerem, melhor, eles não são flex, eles estão colocando um combustível que o carro deles não é feito para isso. Só que o que está se fazendo é recomendar a mesma coisa que o pelotão de frente lá consome para todo mundo, inclusive o cara corredor de meia idade que está acima do peso e que já tem algum problema metabólico. Então, acho que a principal mensagem, e gostei muito como você colocou, não é fazer essa guerra, assim, a melhor é cetogênica, não, a melhor é o macarrão. Que fique claro que a cetogênica é uma possibilidade viável, mesmo para atletas que fazem provas difíceis, provas longas, provas de ultramaratona, provas de triatlon, Ironman, gente treina e gente compete com cetogênica. Se a cetogênica é a melhor estratégia para subir o pódio, não é a minha preocupação, sinceramente. A minha preocupação é disseminar a ideia de que para aqueles indivíduos que não são flex, existe um combustível alternativo que eles podem usar, que não é açúcar. Agora complementando aqui o Dr. Souto, falando como mulher, o que eu vejo nas linhas de largada das corridas hoje? As pessoas estão acima do peso. Os corredores estão acima do peso, essa é uma realidade. Se você não está largando ali, eu fiz uma prova agora no Rio de 21 quilômetros, eu larguei do pelotão A ali da frente, todo mundo mais magro. Mas você vai um pouquinho para trás ali, a grande maioria da prova, sei lá, 90% está acima do peso. Então, eu também acredito muito que assim, a low carb não é para todo mundo, mas ela é uma estratégia que merece ser conhecida. E esse lance de, eu tenho que ficar provando, infelizmente, eu tenho que ficar provando. Porque se eu não provar na maratona que eu posso fazer uma puta prova linda, sem me entupir de carboidrato, sem acabar com a minha saúde, porque eu tô vendo mulheres se acabando, mulheres inférteis, mulheres com endometriose, que é uma doença com pano de fundo na resistência insulínica. Então, eu tô vendo mulheres engordando e adoecendo e usando droga como nunca para ficarem magras, para terem performance, quando, na verdade, a gente tem um estilo alimentar, como o Dr. Souto falou, que é o mais antigo e natural da nossa espécie e que ele é adequado para a grande maioria das pessoas. Então, eu acho um saco esse negócio de, eu tenho que ficar provando toda hora que funciona. Mas, infelizmente, eu tenho que ficar, porque se eu não mostrar resultado ali na prova, porque a galera vai falar assim, tá vendo? Não é para quem corre, tá vendo? Não é para quem corre. Cara, é para quem corre, mas é sobretudo para quem quer buscar saúde, é para a mulher que quer ficar fértil, é para a mulher que quer ter tesão, a mulher que quer ter libido, a mulher que quer ter um corpo legal. Então eu tô vendo, infelizmente, eu tô vendo muitas mulheres adoecendo e ainda seguindo diretrizes, comendo pão integral. Hoje eu vi o post de uma nutricionista, a menina tem 25 anos. Você pode comer o pão integral antes do Era tão treino, mais fácil, né, quando a gente tinha 25 anos, né? Sim, a natureza cuida. É lindo. Quando tem 25 anos, pode comer o que quiser e não dá nada. Gente, come o que quiser, ainda entra no vestido de festa, ficando 2 dias meio ali sem comer nada, entendeu? Basicamente é isso. Aí eu vejo pessoas jovens disseminando essas informações, nutricionistas jovens, porque, coitados, é o que aprende na faculdade, eu também estou aprendendo, por isso que eu tenho que estudar de madrugada por fora, porque o que eu aprendo na faculdade é prescrever comida de 6 em 6 horas para o diabético, para baixar a glicemia dele. Como é que faz? Então, assim, e aí eu tenho, a Debs tem, a gente tem mesmo que ficar provando e ter skin in the game, né, que a gente chama, a pele em jogo, para falar assim, cara, mulher, você pode sim comer menos carboidrato, ter um corpo legal, transar, correr bem, e tudo isso que a nutrição fala que não pode jejuar, porque não tem. Pode, eu tenho massa magra, faço jejum. Então, a gente tem que ficar provando o tempo inteiro, infelizmente, senão as pessoas não dão a chance, né? Deixa eu até comentar que quando o Sérgio me comentou para participar, eu sugeri
que tivesse a presença também de corredores, de atletas, porque às vezes quando eu falo só, aí a resposta é essa, assim, olha, mas e aí, você corre? Né? E não, eu não corro. Né? Então, vamos colocar alguém que corre também, que tem resultado para dizer assim, cara, olha aqui, ó, é possível. Eu me lembro de uma postagem que eu fiz no blog argumentando também sobre esse assunto de que as pessoas se baseiam muito em mecanismos, e provavelmente a Paula deve ter ouvido isso na faculdade, olha aqui, ó, de onde é que você vai tirar lá os intermediários do ciclo de Krebs para poder queimar a gordura se você não consumir o carboidrato? Eu digo, cara, por que tu tá falando em mecanismos se tu já tá vendo que a Paula tá fazendo um tempo muito melhor do que boa parte das pessoas correndo na maratona sem carboidrato? Ou seja, uma vez que tu vê que a pessoa tá fazendo e dá certo, tu tem que ver qual a parte lá do ciclo de Krebs que eu entendi errado, porque ela está correndo sem o carboidrato, né? E aí eu conto lá uma historinha que é verdade, né? Que o Aristóteles, ele dizia lá na Grécia Antiga que uma pedra pesada ia cair mais rápido do que uma pedra mais leve, né? Porque ele dizia assim, bom, se a pedra tem o dobro do peso, ela vai cair com o dobro da velocidade. E durante toda a Idade Média, o pessoal repetia o que o Aristóteles dizia e ninguém nunca jogou o raio das pedras para ver o que acontecia. Até que o Galileu, em 1600 e pouco, diz a lenda, subiu na Torre de Pisa e largou uma pedra maior e uma pedra menor, elas chegaram ao mesmo tempo. Precisou passar 2000 anos para alguém finalmente chegar à conclusão que a realidade é mais importante do que os mecanismos. Bom, depois a gente explica, né? Eu sofri com bioquímica na faculdade. Hein? Eu também. Então, eu sou veterinário, né, de formação. Nossa. Gosto de bioquímica, acho bem legal. Sofri. Mas é importante ter essa noção de que a realidade é mais importante, né? Existe um estudo de 2016 que avaliou 10 ultramaratonistas e triatletas que treinavam e competiam com alto carboidrato e 10 que treinavam e competiam com cetogênica. E é um estudo muito interessante que eu acho que depois vale a gente mencionar algumas coisas. Eu ia fazer eu estava comentando com vocês antes aqui, né? Eu acabo lendo bastante, e aí quando eu até falei, né? Quando a gente decidiu que a gente ia gravar, na verdade, eu vou confessar que a gente decidiu que a gente ia gravar esse programa faz quase um ano já, que a gente está enrolando, porque as agendas aqui estão, bastante gente, né? Fica difícil. Eu falei, eu vou fazer esse programa, nós vamos fazer esse programa, eu vou fazer uns testes também, porque eu gosto de dar opinião daquilo que eu já fiz, né? Porque senão eu vou dar opinião daquilo que você lê e tal. E aí eu acabo lendo bastante, estou fazendo alguns testes e tal. Tem um cara que eu sigo muito, que eu gosto muito do que ele fala, que é o Dan Plews, que é um técnico fisiologista, e ele é muito adepto do low carb, high fat, né? Ele é técnico hoje, foi técnico do Terence Bozoni, hoje é técnico do Javier Gomes, que é um triatleta super, um dos maiores triatletas de todos os tempos nas provas olímpicas, né? E ele é recordista amador do Ironman Kona, né? Ele fez 8 horas e 24. E ele treina em low carb, high fat e faz jejuns intermitentes de 12 a 14 horas, né? Ele faz. Mas nas provas ele usa o carboidrato. E aí o que ele fala, né? Porque mesmo o que acontece? Ele tem lá 2.000, 2.500 calorias de glicogênio hepático e muscular que não são suficientes para fazer no ritmo, na intensidade que ele faz, 8 horas e meia de prova, que ele não vai conseguir. Mas aí o que ele faz? Por ele ter já um fat max aí alto, né, uma capacidade de oxidar gordura muito maior, por ter acostumado o corpo dele assim, quando ele oferece o carboidrato durante a prova, ele consegue aproveitar mais do que o cara que simplesmente joga o carboidrato, sei lá, eu preciso absorver 100 gramas de carboidrato por hora. Se o cara jogar 100 gramas de carboidrato por hora, ele não vai absorver, vai passar mal. Então ele acaba acostumado a usar 50, e 50 ele absorve, usando já a capacidade dele de oxidar, ele acaba conseguindo terminar a prova, né? A pergunta que eu queria fazer era essa, né? Qual a opinião de vocês sobre essa performance, né? Se realmente, quando você trabalha mais no low carb, quando você oferece o carboidrato durante o treino, durante uma prova, num nível de esforço mais alto, se você consegue realmente aproveitar melhor isso ou não. Porque quando a gente fala de uma maratona, sei lá, uma maratona no amador, ele corre 3 horas e meia, né? Um amador bom, vamos dizer assim, né? 3 horas e meia. Quando você pega um Ironman, nós estamos falando de 9 horas de prova, né? Num nível de esforço alto, né?
Então, é muito difícil, talvez, você conseguir fazer. A gente até teve um atleta que fez o Ironman agora em Florianópolis em jejum, ele fez acho que 16 horas, alguma coisa assim. Talvez para fazer na intensidade, para fazer 8, você não consiga trabalhar só com a sua energia que você tem armazenada de glicogênio hepático e muscular. Então, o que vocês acham desse argumento, assim? Eu posso falar por mim na corrida, assim, eu não do triatlo, mas na corrida. Eu já acreditei mais nessa coisa do carboidrato estratégico, tanto que Chicago eu usava, no meu ciclo ainda usei, mas para Paris eu resolvi não usar mais carboidrato estratégico, porque o gel é uma parada que, assim, definitivamente não me faz bem. Não tem por que eu insistir num carboidrato estratégico se ele não me faz bem. Então eu quero adaptar ainda, e assim, o grande problema é que os testes, os estudos, os próprios atletas que fazem, eles não têm muito tempo de adaptação. Então, e o Dr. Souto pode falar disso muito melhor do que eu. Quanto mais adaptado, mais eficiente a gente fica, maior a flexibilidade metabólica. Então, não adianta você fazer teste de 1-2 meses e achar que vai ter resultado. Eu andei em maratona pela primeira vez em low carb. Eu podia parar ali e falar assim, low carb não funciona. Eu andei, quebrei. Sim, quebrei. Na minha próxima maratona eu fiz 3h04. Então, assim, e Paris eu fiz 3h06, sem precisar do carboidrato estratégico. No ciclo eu também não usei. Então, eu já acreditei mais nisso, né? O que você acha, doutor Souto? Eu não acho que precise fazer em jejum, Paula, mas dá para fazer em jejum. O que você está falando é bem o que eu conversei com o doutor Souto quando eu falei com ele há um mês atrás, que ele falou, Sérgio, não existe meio low carb, né? Ou meio very low carb, assim, ou vamos pro tudo, né? Porque não dá, senão o corpo fica louco, né? Ele não fica entende, louco, né? Porque o que acontece é assim, existe todo um maquinário enzimático do corpo que precisa ser, essas enzimas precisam ser induzidas até a gente ter quantidade suficiente, e isso só vai acontecer pela necessidade. Eu acho que eu até falei para o Sérgio um exemplo que eu costumo citar para as pessoas, assim, imagina alguém que não bebe álcool, tá? A pessoa não bebe. Aí um dia essa pessoa toma, sei lá, um cálice de vinho e já fica tonta, porque ela não está acostumada. O que significa isso do ponto de vista bioquímico? Existe uma enzima que degrada o álcool. Essa enzima, se uma pessoa nunca bebe, ela está presente em quantidades muito pequenas. Então, quando ela bebe, esse álcool vai ser degradado de forma muito lenta. O que acontece com o oposto, o cara que bebe pesado, que é alcoólatra, aquele que bebe meia garrafa de uísque e consegue sair caminhando e falando? Né? Que se eu fizer isso, eu fico em coma. Né? Como é que o cara consegue isso? Porque ele está treinando essa enzima há muito tempo. Tá? Então, esse cara produz talvez 50, 100 vezes mais o número de cópias dessa enzima do que alguém que não bebe. Tá, vamos traduzir isso agora para a questão essa da low carb. Existem enzimas que são necessárias para poder quebrar com velocidade e eficiência a gordura até o ciclo de Krebs para energia. Bom, quando eu uso glicose como minha fonte principal de energia, essas enzimas são pouco presentes. Agora, quando eu tiro e passo a usar a gordura como a minha fonte principal, vai levar muitas semanas, talvez vários meses, até eu otimizar ao máximo isso. Tá? E é nesse estudo que eu comentei para você, chama FASTER, que eles pegaram assim, esses 10 grupos de cada, eram atletas nos 10% top ranking americano das suas respectivas categorias. Então, era gente competitiva. Existem na literatura alguns estudos que mostram, olha, performance com baixo carboidrato é pior. Sim, você vai ver, foi uma semana de baixo carboidrato, 14 dias de baixo carboidrato. Não tem... Então isso aí não tem... Claro. Não tem nenhum é um viés valor. do Vocês trabalho lembram também, quando uma vez o Fantástico fez um programa lá que eram 2 gêmeos idênticos, e aí um fazia low carb, o outro fazia high carb, e aí eles fizeram provas físicas, e o cara que comeu pouco carboidrato teve um desempenho pior. Bom, primeiro que o N desse estudo era meio baixo, né? 2. É verdade. E segundo que também foi um negócio com poucas semanas. Então ele foi desenhado para dar errado, né? Claro, E aí, respondendo diretamente assim, a essa pergunta que vocês fizeram, eu acho que a gente não tem uma resposta científica, porque não tem um ensaio clínico randomizado que eu conheça que tenha deixado as pessoas em cetose por, digamos, 2 meses, atletas, e aí randomizado um grupo para competir com carbo na prova e outro sem. Então é tudo anedótico, é tudo de atletas. Tem gente que defende, né, o train low,
compete high, né? E tem gente que não, que já prefere a cetogênica pura. Eu acho, sinceramente, até eu acho que comentei com o Sérgio também sobre um paciente que eu tive, que ele se interessou em fazer cetogênica porque outras pessoas no grupo de corrida dele começaram a fazer e começaram a dizer que era bom e começaram a ter resultado, e aí ele queria fazer também. Era um cara magro, era um cara que não tinha nenhum problema metabólico, e esse cara, ele teve uma queda de performance e com 6 semanas ele ainda não tinha conseguido buscar a performance de novo. E eu tive uma conversa com ele muito franca, que foi assim, por que você está fazendo isso mesmo? Eu estou fazendo porque eu queria ver, porque eu estou curioso e tal. Cara, mas né, se não está te ajudando, se não tem necessidade, se você não está se sentindo melhor, se estava bom como estava antes, volta a comer batata doce e tal. Ele não era do cara da tranqueira, ele era um cara que comia, sabe, o carboidrato dele era batata doce, era arroz, era fruta, né? Então, assim, eu não acho que nenhum atleta vai se beneficiar de ficar comendo sorvete e pizza todos os dias, né? Doutor, mas... agora então já acabou com a minha... Eu tava nessa esperança, eu tinha essa esperança quando a gente começou. Você tava fazendo então, assim, Betão, a meio a meio? Outro doutor pro próximo programa, Sérgio. Tava no meio a meio, Betão, é isso? Pizza e sorvete. Não, a gente já falou porque a maioria das pessoas faz isso, né? Não come nada a semana inteira, inclusive nós, eu já fiz muito isso, e aí, direto. Tem o dia da... Tem nutricionistas... É o dia do dia do lixo, né? Conta um pouco pra gente, doutor, sobre a visão científica, assim, se é bom ou se é ruim esse dia do lixo, né? O que isso acontece na pessoa? Porque fica essa coisa esquizofrênica, né? Eu fico na dieta e de repente um dia eu arrebento. Como é que é isso? Para quem está escutando a gente. Eu não gosto muito disso, porque isso me lembra quase que um transtorno alimentar em câmera lenta, né? Se a gente pensar como é que funciona a bulimia, né? A pessoa come, se sente culpada e aí vomita aquilo ali, né? Agora, se eu como, e aí depois eu corro, né? E aí eu fico controlando um pouco até que chegue em uma semana e eu repito o processo, eu fico fazendo isso. Não é exatamente uma relação saudável com a comida, né? E com isso eu não estou dizendo que a pessoa não possa, de vez em quando, comer uma sobremesa, comer uma pizza e tal, mas não precisa ser uma coisa planejada e colocada no Google Calendar, né? Assim, esse aqui é o dia em que eu vou botar o pé na jaca. Depois a pessoa sai estufada, com dor na barriga, pensando, cara, por que exatamente que eu fiz isso, né? E então, se acontecer que você foi no lugar, nossa, tem uma sobremesa super bonita e tal, quero comer, tá, come normal, né? Sem determinar que hoje vai ser o dia que eu vou botar o pé na jaca e comer 5.000 calorias, porque isso não precisa nenhum estudo científico para dizer que não é boa. Doutor Souto, eu tenho uma dúvida aqui, que a gente conversou naquele nosso papo inicial, que você já me deu uma aula, né? E eu sei que vão ter várias outras, mas você falou para mim sobre uma curiosidade que eu não sabia, né? Muitas pessoas têm problema, né, de oscilação de peso. Eu já tive esse problema e tenho esse problema e estou tentando curar isso. E você comentou comigo que é muito mais difícil para as pessoas que... Betão é o contrário, né? Ele falou que ele está há 40 anos com o mesmo peso. E então, tem você falou, né, um obesostato, né? Que você brincou comigo, que você falou. Conta um pouco o porquê essa oscilação e esse bloqueio do corpo, né? Que é esse termostato do peso aí. Como é que funciona isso para as pessoas? Então, assim, vamos pegar o caso do Betão, tá? Que há décadas está com peso estável, comendo pouco, comendo muito. Estável não varia de 3 quilos para cima, para mais ou para menos. Ou seja, uma variação percentual muito pequena. Se você parar para pensar, o consumo e o gasto calórico variam muito de um dia para o outro, né? Tem dia que você está em repouso, tem dia que você treina pra caramba e o gasto calórico aumenta, tá? E como é que o corpo consegue manter a variação de 3 quilinhos para cima ou para baixo por décadas? É óbvio que isso é uma coisa controlada e não é controlada de forma consciente, tá? Então, da mesma forma que o nosso corpo controla a temperatura corporal, quando está frio, fora do corpo, você sente frio e o sentir frio faz você se abrigar, procurar sair da sombra e ir para o sol, sabe? Ou tremer, se for o caso, para aumentar a temperatura corporal. E o inverso, se está 40 graus lá fora e o meu corpo precisa ficar abaixo disso, eu vou sentir vontade de procurar a sombra, entrar dentro da água, beber uma água gelada ou ligar um ventilador. Eu não penso eu tenho que fazer isso, porque a minha temperatura está tanto e eu preciso tanto, né? É tudo automático.
né? Pois o nosso corpo defende um certo nível de adiposidade, é como fosse um adipostato, né? E defende aquilo com uma margem relativamente estreita também, tá? Significa que se você atinge uma situação de sobrepeso ou obesidade e fica alguns meses, anos naquela situação, o seu corpo pode resetar esse termostato do peso, esse adipostato, naquele peso alto, digamos lá, 100 quilos. E aí, quando a pessoa perde 10 quilos, o corpo interpreta aquilo como menos 10, está 10 abaixo do que ele queria que fosse. E se você pensar na dieta como uma intervenção pontual, uma coisa com início, meio e fim, aí você perde os 10 quilos, aí diz, agora eu vou voltar a comer normalmente. Rapidamente o peso vai voltar para o 100. E não é para 95, não, é 100. Ele vai voltar para o 100 porque ali é que é o set point, que a gente chama. Então, quem tem sobrepeso, obesidade, normalmente está com esse set point alto e a gente não tem, assim, uma técnica até hoje que magicamente coloque esse set point lá embaixo, porque aí o corpo buscaria aquele peso mais baixo. E aí é que entra essa ideia de que a gente tem que arranjar uma forma de se alimentar para quem tem dificuldade com peso, que mantenha um déficit calórico permanente sem fome. Né? E a low carb, na minha opinião, sou suspeito para falar, porque eu sou fã da estratégia, mas eu acho que é a única estratégia que consegue fazer isso com comida de verdade, sem remédio. Sabe, tem uma coisa que eu falo muito para as minhas clientes, que é assim, eu pego várias clientes com coisas de emagrecimento mesmo. E aí, óbvio, tem outras causas, né? Que não é só, por que eu não consigo seguir uma dieta? Por que isso, por que aquilo? E aí, uma vez eu atendi uma cliente que ela falou assim, mas eu não quero ir para uma coisa assim tão restritiva como a low carb. Falei, tá bom. Falei, se você acha que a low carb é restritiva, vamos fazer um combinado? Eu falei, dessa para a próxima sessão, você só para de desempacotar. Só isso. Para de desempacotar. Você come qualquer coisa, só que você não pode desempacotar. Tudo bem? Tudo bem. Daí, quando ela voltou para outra sessão, ela falou assim, cara, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, Ela falou assim, eu emagreci. Eu falei, jura? Eu falei, por que você acha que você emagreceu? Então, assim, eu acho que, às vezes, até as pessoas têm essa sensação, né? De que, se fazer cetogênico, você fazer low carb, isso é uma coisa muito restritiva. E, gente, eu não entendo como algo restritivo, porque, assim, é como se… A sensação que eu tenho, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas é como se as pessoas tivessem perdido a capacidade de olhar para as necessidades fisiológicas dela. Então, assim, eu preciso de alguém para me dar um papel para eu comer. Eu preciso de alguém para me dar um papel para eu dormir, né? Porque aí tem o médico do sono, tem a higiene do sono, tem não sei o quê. Então, assim, são necessidades que as pessoas não conseguem mais perceber. Então, tipo assim, como que eu sei se eu tô com fome? Gente, como que eu sei se eu tô com fome? Né? Quantos litros de água tem que beber por dia? O tanto que você tem sede, sabe? Então, eu acho que isso as pessoas estão perdendo. A Paula fala muito disso, né? Que, assim, esse empoderamento nutricional. Então, assim, é você olhar e falar assim, tá, beleza, eu posso só não desempacotar? Vamos comer aqui só o descascado. Isso já te traz um outro, sabe, um outro patamar, assim, do seu corpo, de fisiologia mesmo, falando. Então, eu acho que talvez até tirar um pouco o rótulo, sabe? Eu faço low carb, eu faço cetogênica. Pensa assim, eu como comida de verdade. Comida de verdade. Se você desempacota, uma Oreo não é comida de verdade. Então, eu acho que pode ir também nessa linha, né? Se a gente pensar. Débora, você está falando isso, me lembrou que eu, há 3 meses atrás, eu estava, assim, fazendo tudo errado. E eu antes de ir para conhecer o Dr. Souto e ir para low carb, agora very low carb, eu fiz um detox Ayurveda, que foi um caminho que eu encontrei, que tem exatamente esse pensamento do que você está falando. Óbvio, tem a questão vegana, mas é alimento de verdade. E tem uma coisa muito legal na cultura deles, que é uma coisa que eu não fazia, que muitos não fazem, que é aquilo que você falou. Coma. Assim, chegou meio-dia. Aí um monte de gente, você não vai almoçar? E você não tá com fome? E parece que você tem a obrigação de almoçar. Não, mas você não vai. Mas você vai ficar com fome depois, é melhor você comer agora. E assim, você acaba comendo. Então, assim, eu aprendi com esse detox que eu fiz, Ayurveda, que eles falam que, assim, coma quando você estiver com fome, que é o que você falou. E eu trouxe isso, né? Eu conversei com o Dr. Souto, depois que a gente conversou, e eu tô fazendo tudo que ele vem me falando. Assim, hoje eu como quando eu tô com fome. E, assim, é uma briga com a minha esposa. Porque ela é magra, ela come o que ela quer, e ela segue os horários convencionais da sociedade, vamos dizer assim, né? O café da manhã é até tal hora,
o almoço aqui, o lanche, o jantar, não sei o quê. Então, mas você não vai almoçar mesmo? Não é possível. Mas você tem que comer alguma coisa, você vai passar mal. Mas você não vai jantar? E às vezes eu não almoçava no detox e eu não ia nem jantar. Eu falei, então, é uma maluquice, mas é uma mudança de paradigma e você acaba acostumando. Agora, eu queria saber um pouco da Paula e Débora, e o Dr. Souto também, obviamente, como que é a rotina de vocês, assim, como curiosidade para as pessoas que estão... Eu tô vendo a Débora aí mastigando algo faz tempo que eu não sei o que é, já começou Castanha. a dar curiosidade, castanhas. Castanha. A Paula tá tomando café, que eu tô vendo aí, deve ser café. Conta pra gente um pouco como é que é a rotina, não digo nem dieta, mas assim, de vocês de alimentação mesmo, né? Quais são... E se no meio dessa rotina existe ainda, mesmo vocês estando adaptados, né, e adaptadas, alguns momentos, né, o doutor Souto fala muito, como que é o nome, doutor Souto? Aquele momento que dá aquele trigger, não sei que você fala um nome, que é de comer o doce, alguma coisa assim, tem um nome aquilo que você me falou. Eu vou lembrar que é aquele momento à tarde, depois que dá que tem um... A larica. A larica. Vamos dizer assim, final do dia, puta, depois da janta é dureza. Que normalmente é um indicador de que teve pouca proteína na refeição. Exatamente. Exato, Mas contem pra gente aí. A minha vida alimentar é comer comida de verdade até a saciedade. Eu não peso comida, eu não conto macro. Você me perguntar quantas gramas de proteína você come por dia, não sei te dizer. Eu como comida até a saciedade. Às vezes eu como um prato de pedreiro, assim. Às vezes eu respeito muito as minhas sensações. Então, o jejum, ele faz parte do meu dia a dia, porque o jejum, a gente evoluiu jejuando. O nosso corpo gosta do jejum e o nosso corpo precisa do jejum. Então, o jejum, ele faz parte do meu dia a dia, não da mesma maneira todos os dias, porque também é interessante a gente mudar aí as estratégias. Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra. Mas aí, tem dia que eu faço 2 refeições, tem dia que eu faço 3, mais raro. O meu padrão são 2 refeições. E uma vez por semana eu gosto de fazer um jejum de 24 horas. Então eu faço uma bela e grande refeição e jejuo por 24 horas. Então é muito simples, né? Só que a gente está indo contra o senso comum, a gente está indo contra o que as diretrizes mandam, o que passa na televisão, o que está no Instagram. Só que, na verdade, é muito mais simples e muito mais libertador, né, eu diria, porque você pode comer comida de verdade até a sua saciedade. Claro que se for uma pessoa que tem um grande problema de peso, muito problema metabólico, ela tem que fazer ali uma restrição calórica, tem que fazer uma dieta hipocalórica durante um tempo e tal. Mas, assim, a gente que é atleta, tá magro, não tem problemas metabólicos, a gente pode comer comida de verdade até a saciedade. Então, esse negócio de pesar comida, o ser humano, nenhum animal na natureza precisa de prescrição, né? Precisa, tá ali no papelzinho, não sei quantas gramas, quanto de gordura você come? Sei lá, sabe? Eu só sei que não é o low fat que a faculdade ensina. Então, eu acho que tem esse lance, assim, meio que não dá pra gente medir, né? A rotina é essa, comer comida de verdade, sempre. Eu abro exceções. Hoje em dia abro menos do que eu abria no começo, porque a gente fica com uma sensibilidade muito alta para alimento ruim, então a gente realmente tem vezes que passa mal. E aí eu penso 2 vezes antes de comer um pão, antes de comer alguma coisa que eu sei que no dia seguinte... O próprio vinho, para mim, faz mal o álcool. Se eu bebo uma taça de vinho, no outro dia eu já sei que eu vou ficar zoada. Então a gente vai construindo essa consciência de, putz, eu posso abrir uma exceção? Posso, mas eu quero. Então começa a acontecer essa seleção, né, Deb? Para mim é mais ou menos assim também. Eu sou muito, muito, muito adepta do jejum e isso foi uma coisa que mesmo antes, assim, até antes de eu brigar com a nutricionista, eu percebi que eu já fazia, porque eu nunca fui a pessoa de tomar café da manhã. A minha filha é igual, isso é até um parênteses, né? Ela não toma café da manhã e ela vai pra escola. E aí teve até uma coisa na escola dela, que a professora falou assim, vamos escrever sobre os alimentos, não sei o quê. E aí ela escreveu na atividade. A minha mãe disse que jejum faz bem pra concentração. E aí ela perdeu o ponto. Por causa disso que ela escreveu. Aí ela veio pé da vida. Ela falou assim, eu perdi ponto e você falou que jejum ajuda na concentração. Eu falei, mas ajuda. Falei, errada tá sua professora. Eu falei, tá tudo certo, né? Então, o que eu faço eu respeito essa fome, sabe? Então, de manhã eu não sinto fome, eu não como. Eu faço jejum. Quando eu volto, se eu sinto, sei lá, eu volto do treino, eu sinto que eu tô com fome, eu como. Então, assim, não tem uma regra, sabe? Eu acho que talvez a maior libertação que a low carb tenha me trazido seja exatamente isso. Tipo assim, eu não preciso ter 30 gramas de castanha do meu lado, eu tenho um pote. E se eu tô afim de comer, eu como. Se eu tô com fome, eu como. Se eu não tô, eu não como. É um negócio
natural, que é o que a Paula falou. Eu não preciso do papel colado aqui na minha frente falando agora você tem que comer 30 gramas e depois não sei quantas gramas. Então, eu sou muito adepta do jejum. Eu faço jejum também, de 24 horas, porque eu acho que é uma coisa que me limpa, que me concentra, eu fico bem. E aí eu escolho esse dia do jejum, assim, dias que eu preciso dar aula, que eu preciso fazer alguma coisa mais que exija minha concentração. Mas basicamente é isso. É muito libertador, assim, sabe? É que essa sensação de ausência de fome é algo que as pessoas que fazem a dieta padrão, comem de 3 em 3 horas, elas não experienciam. Elas não sabem o que é a ausência de... Não é? Elas desconhecem a ausência de fome. E uma coisa que às vezes as pessoas confundem e gera realmente muita confusão em discussão online e tal, é o seguinte: o que é uma dieta saudável, o que uma pessoa saudável pode fazer para se manter assim, e o que é uma intervenção terapêutica. Então, por exemplo, se uma pessoa comer comida de verdade que não precisa ser low carb, que pode ter arroz e feijão, pode ter fruta que não é só moranguinho e abacate, entendeu? Pode ter banana e maçã. Isso não vai engordar as pessoas, isso gera uma saciedade suficiente para quase todo mundo e ajuda a prevenir doenças. Antes, alguém comentou assim sobre comer até a saciedade, não precisar ficar pesando e medindo, e isso é o que acontece com os animais na natureza. Mas veja, isso é o que acontece com os animais na natureza, porque existe um estudo que mostrou que animais que estão em contato com populações humanas, os ratos que vivem nas cidades, os gatos, os cachorros que vivem na cidade, estão todos ficando gordos, tá? Porque eles comem a nossa comida ultraprocessada. Tá? E eu me lembro de um estudo muito interessante, porque assim, existem dietas comerciais que se vendem quando um pesquisador quer engordar animais de laboratório, tá? Então, se eu quero engordar um rato para ter um rato obeso, diabético, para fazer um estudo, tem lá uma dieta, compro uma dieta obesogênica, que são misturas de gordura com açúcar, assim, em geral, tá? Mas eu tenho esse estudo guardado até. Nunca nenhuma dieta engordou ratos de laboratório tão rapidamente como a Cafeteria Diet, que é simplesmente, ao invés de comprar uma dieta comercial para engordar os camundongos, o pesquisador foi na cafeteria lá da universidade e comprou o que se dá para as pessoas, né? Então ele comprou comida ultraprocessada, era biscoito recheado, era cereal matinal e tal, e os ratos engordaram loucamente. Então, o apetite, ele serve como guia para a gente quando a gente está comendo os alimentos com os quais nós evoluímos, comida de verdade, plantas e bichos. Agora, quando a gente come os alimentos ultraprocessados, o nosso senso de saciedade, nosso cérebro, ele não foi calibrado durante a evolução para esse tipo de coisa. E aí a gente engorda, e aí a gente adoece. Bem, aí a pessoa que está com resistência à insulina, diabetes, gordura no fígado, obesidade, muitas vezes essa pessoa, eu vou precisar fazer uma restrição de carboidratos terapêutica para produzir o resultado, para produzir a perda de peso. Aí sim, aí o arroz com feijão já pode não ser a melhor opção. Aquele que não seria problema para o indivíduo saudável. Né? Mas agora que o cara é diabético, o arroz com feijão vai elevar a glicose demais, e se eu substituir por alimentos que são baixos em carboidrato, eu vou ter resultado melhor. Então é essa confusão, sabe, entre o que a gente usa para tratar e aquilo que a gente poderia usar apenas para prevenir, que aí é só comida de verdade mesmo, tanto faz se low carb ou não. Eu acho que a gente tem eu estava comentando com vocês, né, eu estou conversando com algumas pessoas, né, tentando algumas coisas e experimentando já mas faz umas 4 semanas mais ou menos que eu comecei a fazer, mudei meu café da manhã, eu já não como antes de treinar de manhã faz tempo, que eu não faço comida, não faço aquela refeição pré-treino, nunca fiz, porque eu passo mal, né, não dá pra, só se eu acordar essas 3:30 da manhã, comesse, desse uma descansada, aí eu relaxava, digeria e eu saía para correr, então eu não faço refeição antes de treinar. E eu comecei já, por exemplo, o que eu falei, é o que a Debs falou, eu não desembrulho nada que eu como aqui em casa, que eu como aqui quando eu saio para comer é comida, né? Não tem, claro que, não, mas você não come chocolate, você não gosta de chocolate, pô, você conhece alguém que não gosta de chocolate, não quer comer brigadeiro, não gosta de leite condensado, interna, né? Porque, todo mundo gosta, né? Não, odeio sorvete com cobertura, nossa, tem uma coisa que eu odeio, não, todo mundo gosta. Então, sim, são coisas que a gente tem você vai equilibrando, né? E aí, de vez em quando, come, porque a comida tem um efeito social também, né? Tá com todo mundo, tem um dia, você vai no aniversário do seu filho, come o bolo com ele e tal, tem coisas que você vai fazer. O que eu acho que acontece muitas vezes é que a gente já tá, o low carb, no meu caso, né,
quando eu comecei a fazer, até eu estava conversando com a Fernanda, ela falou, não adianta você esperar que você vai emagrecer loucamente, vai ficar fininho, porque, pô, você é um cara que está treinando, faz triatlon há 25 anos, você anotou para mim o que você comeu durante uma semana. Você já está fazendo um low carb sem saber, né? Então, você não vai emagrecer loucamente, ficar fininho e voar amanhã, a partir de amanhã. Então, tem que ter essa noção do que é e do que você pode esperar. E eu acho que ajuda. Eu acho que o fato de você simplesmente cortar os processados, ultraprocessados, e pensar mais na alimentação como uma coisa de abastecimento mesmo, e não como isso que nossa, eu preciso comer agora. Nossa, meu Deus. Porque eu estava conversando com o Ricardo Rich essa semana. Às vezes você está trabalhando, você olha, nossa, são 8 horas da noite, eu nem comi. Você nem lembrou que você estava com fome. E se você está em casa, você fala, não, pô, nossa, já deu minha hora da minha refeição da tarde. Aí você vai lá e come alguma coisa. Então, acho que a gente tem que ir tentando. Eu acho que o importante é isso. Quer testar? Testa, mas não espere que vai ser, a gente está falando, amanhã. É um período difícil. Processo, né? Exato. Tem um mau humorzinho aí que ajuda, que atrapalha. Tem uma vontade de comer doce depois do jantar, que é difícil. É o que eu e a galera da corrida tem o péssimo hábito de vir buscar a low carb para performance. Exato. Você não vai, não existe isso. A low carb vai tirar da sua vida o que te rouba a performance. Exato, eu acho que é por aí também. Eu não vou virar um atleta profissional se eu começar agora, entendeu? Não. Eu acho que é uma coisa que vai o ajudar. O que me dá pena é assim, sujeito gordinho, pré-diabético, que ele resolveu mudar a vida. Agora ele vai mudar a alimentação, ele vai começar a correr, tá? Ele é sedentário, gordinho, diabético. E aí, esse sujeito chega... na verdade, é a grande parte do público, hein? Se a gente for pensar. E é a grande parte, assim, poucos anos atrás saiu um estudo americano que mostrou que apenas 12% da população norte-americana é metabolicamente saudável. Uhum. Ou seja, não tem obesidade, nem sobrepeso, nem diabetes, nem pré-diabetes, nem síndrome metabólica. Tá? Apenas 12%. E semana ou 2 semanas atrás saiu uma atualização desse estudo, caiu para 7%. Tá? Então, quando eu estou falando do gordinho, pré-diabético, com síndrome metabólica, eu estou falando de grande maioria das pessoas. Sim, tá? sem dúvida. Aí esse sujeito vem lá, consulta, eu digo, olha, vamos tirar pão, massa, biscoito, açúcar, vamos tirar todas essas coisas aí para começar a te ajudar a perder peso e melhorar o teu pré-diabetes. Aí esse sujeito vai começar a treinar e o professor diz para ele assim, tu tá maluco? Volta para casa, come um pão, depois vem aqui correr. Né? Então, o principal, eu acho que a gente vai desmaiar, tem que fazer... Né? Senão você vai ter hipoglicemia e vai desmaiar. É disseminar a ideia, cara. Se tem gente, como nesse estudo Faster aqui, que está nos 10% de performance de ultramaratona, triatlon e Ironman, fazendo 0 carboidrato, o gordinho pré-diabético não precisa de pão para começar o treino de corrida dele, tá certo? Então, tá aqui a Debs, tá aqui a Paula mostrando que dá para correr maratona, cara, em jejum. Então, quer dizer que o cara gordinho pré-diabético que começou a fazer low carb não vai poder levantar os pezinhos coloridos da academia? Porra, tem gente fazendo... Já eu tô mostrando que dá, viu, doutor Souto? Eu já tô correndo 17 em jejum, 17 quilômetros em jejum já. Com água e salzinho só, e depois nem tomo café da manhã. Já tô, hein, com 2 meses aí. Então, assim, o principal é o seguinte, você, professor de educação física, treinador, que está nos ouvindo, se não quiser ajudar, não atrapalha. Né? Então, assim, eu não estou sugerindo que você que a vida inteira treinou com alto carboidrato e que você está acostumado a orientar os seus atletas a fazer isso, está bem que você mude, que agora você seja cetogênico. Mas aprenda que é possível e não atrapalhe aquela pessoa que resolveu mudar de estilo de vida. Não vai mandar o cara assim, estupir de pão e macarrão. Eu acho que esse é o ponto. A gente quando a gente fala aqui, não vou me colocar aqui como um atleta, hein, pelo amor de Deus, mas a gente é uma ponta da curva aqui. Eu treino há 25 anos, treinei a vida inteira. Eu não sou um cara gordo, não sou um cara magro. A gente estava comentando aqui, né? Eu tenho 1,82 m, meu peso está sempre entre 79, 83, 84, 83 é uma média. Então, não sou um cara nem gordo, nem magro. Então, para mim não muda tanto, né? Assim, mas essa pessoa que está começando agora, que quer perder peso, ela não precisa comer. E talvez eu, na minha performance, quando eu vou fazer uma prova, eu uso carboidrato, não tem problema, tal, e para mim funciona. Se você quer testar sem fazer, também pode fazer.
Acho que esse que é o ponto. O ponto é para a pessoa que está começando, não precisa. Podemos estudar a coisa com mais... Até para nós, até para a performance mudou, né? Porque como eu estava falando no começo, quando você pensava em um atleta nos anos 90, 60% da dieta dele era carboidrato. Essa era a diretriz. Não sei como está hoje, né? Mas eu acho que nos anos 2020 continua a mesma coisa. Você abriu um livro, eu tenho um livro do Joe Fryer, que é o The Triathlete Training Bible, que acho que é a primeira edição eu tenho, de 90 e pouco. Era isso. Ele tinha a balancinha lá. Colocava uma balancinha, 60%. E na escola, né? As crianças têm aquela pirâmide alimentar lá, vem com 60% de carboidrato. Mas, pessoal, a gente podia ficar conversando aqui eternamente, né? Estamos chegando ao final do programa aqui. Eu queria agradecer imensamente vocês por esse papo, esclarecer um pouco as dúvidas de quem escuta a gente, né? E para fechar, eu queria que quem tem curiosidade, o que vocês falariam, né? Para quem tem curiosidade, que quer tentar esse estilo de vida, por onde começar, né? E o que fazer nesse começo aí para quem tem interesse de testar, para depois poder dar opinião depois de testar. Então, eu vou até começar. Eu falaria, sabe o quê? Uma coisa que eu falo para todo mundo, que é assim, você não precisa acreditar em mim, mas testa e vê o que acontece em você, sabe? E tem muita informação boa na internet. Então, assim, se fosse para começar por algum lugar, eu começaria por onde eu comecei. Eu comecei pelo blog do Dr. Souto. Então, vai lá, lê o blog. Vou dar o mesmo conselho que minha amiga me deu. Vai lá, lê o blog de trás para frente e faz. Você não precisa acreditar no que a gente está falando aqui. Você só precisa fazer. Se você fizer e der errado, beleza. Você volta para o que você fazia antes. Mas e se você fizer e der certo, né? Então, assim, é se dar essa chance de fazer alguma coisa diferente e que pode dar certo. A minha dica é parar de comer produtos industrializados. Começa a ler rótulo de tudo que você coloca dentro da sua casa e que você come e que você dá para os seus filhos comerem, porque a indústria alimentícia está acabando com a nossa saúde. E cada vez mais, e a gente está vendo que a gente voltou para o mapa da fome, as pessoas estão se alimentando de comidas industrializadas que só aumentam a fome. Então, tirem da vida de vocês produtos industrializados, porque eles são muito ruins. Eu agora de tarde estava terminando de escrever o último capítulo do meu livro, que finalmente está ficando pronto. Então, o dia que tiver o livro, eu vou dizer para vocês, leiam o livro aqui, vai ter bastante informação. Uma fonte para quem prefere ouvir correndo ou dirigindo é o nosso podcast, Comida Sem Filtro, que sai toda semana. Então, eu gosto muito de ouvir podcast, por isso que eu sempre fiz questão de fazer porque é ótimo quando a gente está fazendo qualquer outra coisa, lavando louça, enfim. Acho que quanto mais informação, quanto mais a gente ouvir e ler sobre o assunto, melhor. Sim, podcast é legal. Olha, eu vou te falar, eu gosto de ouvir, mas eu gosto de fazer também, porque eu aprendo tanto fazendo, a gente já ouvi tanta gente. E eu, como um curioso nato, né, vou fazendo tudo, vou anotando, eu sou chato pra caramba, né, fico com essas coisas. Mas é legal, você aprende tanta coisa, conhece tanta gente, cara. Dinheiro você não ganha nenhum, só perde. Mas é divertido pra caramba, cara. A gente aprende pra caramba, isso que é muito legal. Pessoal, é isso aí, Betão. Hoje vai ter beijo ou hoje não vai ter Momento Faustão? Hoje não tem, né? Putz, eu não me preparei pro Momento Faustão. Posso mandar um abraço pra mim? Eu queria mandar um abraço pra galera lá da piscina da Companhia Atlética, lá que eu tô nadando com eles lá na quarta-feira. Vou mandar pra todo mundo e vou mandar um abraço pro Labate, que o Labate vai fazer o Canal da Mancha. Eu acho esse negócio uma loucura. O cara vai tentar atravessar o Canal da Mancha nadando, eu acho um negócio muito louco. Sozinho, no meio do mar à noite. Tem que ter muita coragem. Eu não tenho essa coragem, não, mas admiro quem tem. Eu vou mandar um abraço para os meus companheiros de corrida, pro Fernando, pro André Callas, que está aí se recuperando, tá meio torto, né? Foi num quiropata para ver se desentorta ele, mas já tá de volta. E é isso. Pessoal, obrigado. Dr. Souto, muito obrigado. Quem quiser seguir o Dr. Souto e saber mais sobre o trabalho, arroba Dr. Souto, é isso? Arroba JC Souto. Arroba JC Souto, e tem o blog dele lá no Instagram, vocês vão conseguir entrar, acessar, tem um site, é super interessante. Débora, tem algum contato, alguma coisa que você queira deixar? Arroba Debs Aquino em todas as redes. Muito bom. E a Paula, que já todo mundo conhece bastante, que é o Corre Paula. É isso, Paula? É isso. Pessoal, muito obrigado. Paula, Débora, Dr. Souto. Café com Tri é um espaço aberto aqui. A gente vai fazer mais papos sobre esse, porque é um assunto que vai e vem. É um assunto legal. E é isso. Betão, valeu, né? É isso? Vamos para a próxima. Valeu demais. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigada. Gente, valeu. Obrigada. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.